Agora para falar de decisão. E decisão, domingo, entre Grêmio e Palmeiras, uma das maiores rivalidades que eu já acompanhei quando eu era garoto. Anos 90? Anos 90. E que isso? Filipão e Lucha? Filipão, Lucha, dois timaços. Paulo Nunes, Jardel, né, grandes jogadores. É um clássico do futebol mundial, Rafael Rezende. Aquele confronto, eu lembro bem daquele confronto das duas goleadas, do 5x0 e do 5x1. Achavam que não dava. Foi impressionante. E o Pedrinho jogou no Verdão, né, Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Caiu o som do Pedrinho. Alô, Pedrinho. Mas ele jogou no Verdão. Jogou no Verdão. Aqui, ô, Gabo. Tá sem áudio. Tira o Pedrinho. Tira o Pedrinho. Tem favorito? Acho que não. Não, né? Mas são times com expectativas diferentes, eu acho, para essa decisão. Porque o Palmeiras tem o título da Libertadores como o ápice da temporada, né? Por mais que tenha chegado também na final da Copa do Brasil. O Grêmio não. Eu acho que o Grêmio tem um quê... Eu não vou falar de fim de ciclo, né? Que se debate a questão do Renato, mas um quê de... A temporada vai ser interpretada muito em cima do que o Pedrinho fala, ou falou hoje no programa. Vai ser interpretada como boa ou ruim, com o título ou não. Renato? A temporada, não o trabalho como um todo, que é o mais longo disparado. É o maior ídolo do Grêmio, da história. Como treinador no campo e jogador. Ou na Casa Mata, né? É isso aí. Ô, Pedrinho, e essa final de Copa do Brasil aí? Desliga o rádio aí, Pedrinho. Rapaz. Tá ruim. Paga a internet, Pedrinho. Vamos cortar a internet. Tá roubando a internet do vizinho, Pedrinho. Pô, tá de brincadeira. Tá ouvindo não, cara. Fica com essa cara de paisagem aí porque não tá ouvindo não. Crise. Vamos botar os times. Vamos botar os times na tela. Vamos lá. O famoso campinho. Cadê? Olha aí, o Everton no gol, considerado o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. E aí tem a indefinição do Marcos Rocha ou do Mike, Luan, Gustavo Gomes e o Vina, Danilo, Felipe Melo. Aí tem o Gabriel Menino, que pra mim foi a revelação do brasileiro, William, Rafael Veiga e o Rony. E lá na frente, Luiz Adriano. É meio time que tá na boca da galera, né, o Rafa? Não tem muita novidade, não. E aí a definição sobre Gabriel Menino e William, que são bem diferentes entre si, né? O Gabriel compõe muito mais o meio como organizador, mesmo vindo para dentro, abrindo espaço pela lateral. Mas é diferente do William, né? Mais agressivo, de entrada na área, de definição. E o Grêmio? Vamos ver o Grêmio, botar o tricolor na tela, o time do Grêmio que vai entrar em campo domingo, o provável Grêmio. Paulo Vitor ou Vanderlei, que dúvida cruel, hein? Vitor Ferraz, Paulo Miranda e Kahneman, o Diego Barbosa pela esquerda. Matheus Henrique, o Maicon, o Alisson, Jean-Pierre ou Lucas Silva e o PP. E lá na frente o Diego Souza. Cara, eu narrei ontem, o Renato técnico, eu narrei ontem o jogo do Grêmio com o Bragantino, a última rodada do Brasileiro. Cara, o que joga é o Ferreira? Um negócio absurdo, Ferreirinha. A galera do Grêmio tá louca por ele. O Grêmio vem numa sequência de grandes jogadores na posição, porque quando o Luan saiu, entrou o Cebolinha, né? Meio que uma sequência ali. Saiu o Cebolinha, veio o PP e já tem outro garoto ali prontinho, meu. Tem o Pedro Rocha anterior. Ainda tem o Pedro Rocha. Foi uma sequência boa. Eu acho que do ponto de vista esportivo, o Grêmio trabalhou muito bem essa sequência, mas do ponto de vista financeiro pode ter desperdiçado um pouco, porque eles acabaram sendo negociados mais velhos. A gente está falando de 23 para 24 anos. E isso teve um impacto no quanto o Grêmio conseguiu trabalhar de retorno financeiro. Principalmente o Luan. Talvez essa fila pudesse ser um pouco mais acelerada. É que o Luan tem um pouco do perfil também. O Luan arrebentou numa Copa América na Libertadores 17. E o Cebolinha também arrebentou numa Copa América e demorou a ser vendido. Sim, então, é porque equilibrar o retorno esportivo e o financeiro é o grande desafio. Só que esse Grêmio é um Grêmio equilibrado. É um Grêmio com as contas em dia, é um Grêmio que dá superávit. É raríssimo no futebol brasileiro. Então a gestão tem que ser elogiada. Eu estou dizendo que o combo perfeito seriam vendas ainda mais parrudas desses caras. Porque bola eles jogaram. Mas o problema é que a Europa, eu acho que só dá essa quantidade toda de dinheiro que talvez você esteja falando para garoto de 17, 18 anos. Então, poderia ter acelerado a fila. Porque um cara que se destaca numa Copa América com 20 anos de idade, ele tem um valor de mercado. Se ele se destaca com 23, ele tem outro. Sem dúvida. Né? 23 parece que é o corte, né? É ali o limite do limite. Porque o 23 é o que se considera como o fim da formação. 23, na verdade, o valor dele já decaiu. A ideia é que você está contratando uma realidade. Como a elite do futebol europeu
quase nunca vem na América do Sul para pegar o cara que vai estar se aproximando do ápice na carreira, ali nos seus 27, 28 anos, ele não dá o salto direto para um gigante. Ele acaba indo para um clube menor, Portugal, França, Rússia, enfim, Ucrânia, por que isso acontece muito também? Porque os clubes da Europa, eles não precisam mais em clubes grandes do Brasil, do Rio, do São Paulo, porque eles têm escolinhas aqui, cara. Eles já levam jogadores com 12, 13 anos. Eles já estão infiltrados aqui. Então tem muito jogador que vai aparecer que a gente nem conhece. Ah, é brasileiro? Nasceu aonde? Nasceu lá em Pindamonhangaba. É assim que fala? Pindamonhangaba. E a gente nem conhece, cara. Por que eu fui inventar essa palavra logo agora pra me enrolar, né? Podia ser qualquer um. Então eles estão infiltrados aqui, então eles estão levando... A mensagem está sendo passada, é isso? Você gostou da mensagem? Porque eles estão vindo aqui pegar na raiz, cara. Sim. Então eles não estão nem muito preocupados em ficar olhando... Mas mesmo na cadeia do futebol profissional, a busca é cada vez mais cedo. É o que a gente está falando. Como a transferência só se dá aos 18 anos, uma transferência internacional com aquisição dos direitos, então é normal que se busque cedo, porque assim eles influenciam diretamente no final da formação desses atletas e o adaptam ou encaixam mais ao que é o perfil, ao que é exigido nesses clubes europeus. Tem prós e contras, né? Eu só não acho que o jogador se define como bom ou ruim por essa venda precoce ou pela permanência no futebol brasileiro. A gente tem o Everton Cebolinha sofrendo num ano difícil, é verdade, mas sofrendo em Portugal para se afirmar. A gente tem o exemplo do Coutinho, que saiu super cedo para a Inter e foi virar um jogador relevante no cenário internacional 4, 5 anos depois, né? Saltando da Itália para a Inglaterra. O Neymar ficou mais, mas são pouquíssimos exemplos que a gente tem de jogadores que conseguem ser o que o Neymar foi. Um retorno técnico considerável no seu clube esportivo, né? E uma saída impactante, parruda para um gigante. É impressionante como muda de ano para ano. Cada temporada já tem uma configuração nova. Pedrinho, você disse que é além. Fala, vai além rápido, hein, ali, ô Pedrinho. Eu tô trocando rapidinho. Tudo. Não. É porque já tá em cima. Eu dou sempre o exemplo do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães jogava no Audax. E o processo de captação do Atlético Paranaense é bem definido. Ele vai no mercado um pouco mais abaixo, vê o atleta de potencial para evoluir ele tecnicamente e ter um retorno também financeiro, também trabalhando com a base. Aí você imagine um clube, não estou falando que o Atlético seja pequeno não, tá? Não me entenda errado, mas o Atlético é uma força muito mais regional do que nacional, como instituição. Dentro das competições ele é gigante, tá gigante. Aí eu falo, um clube grande, nacionalmente, contrata um jogador do Audax, o que vão falar do diretor? Pô, contratou um jogador do Audax, só que a gente tem aqui nesses clubes menores muitos jogadores com potencial para serem evoluídos nos clubes grandes, mas ninguém tem peito para fazer isso porque eles vão ser cobrados. Como é que você contrata diretor ou um jogador daquele time? Aí vem o cara lá de fora e contrata, como fez com o Hulk. Aí depois a gente só vai conhecer o Hulk quando ele já tiver estourado. Então é mais ou menos isso também. É isso, Diego Souza falou. Vamos ouvir Diego Souza aqui no Troca de Passes. É de uma extrema importância essa final, que nos coloca, sim, conquistando esse título direto na fase de grupo da Libertadores. E, sem dúvida, você tem uma tranquilidade maior para iniciar um ano que já começou, né? Até diferente falar isso, mas estamos em março quase, e iniciar uma temporada tranquilo, podendo fazer bem uma preparação e jogar com tranquilidade essas competições importantes. Palmeiras e Grêmio têm duas das melhores defesas do país. Por coincidência, 2 zagueiros estrangeiros se destacam nas duas equipes. Qual a importância do Kahneman para o time do Grêmio e o que tu esperas do duelo com o Gustavo Gomes, um dos principais jogadores do Palmeiras e capitão da equipe? O Kahneman não é à toa que ele é referência aqui dentro do Grêmio, multicampeão, um cara totalmente dedicado e praticamente um xerife dentro da nossa equipe. A confiança que a gente tem no Kahneman é muito grande e ele sabe dessa importância que ele tem para a nossa equipe, e um jogador que está acostumado com esse tipo de jogos. Então, dentro de uma final, ter jogadores com esse naipe é de extrema
de extrema importância. E contra o Gustavo Gomes, um grande zagueiro, que jogador de nível de seleção. Espero um bom duelo, mas se a nossa equipe estiver bem, eu tenho tudo para fazer um grande jogo e poder ter as oportunidades e concluí-la bem para gol. O Grêmio tem também um zagueiraço, né? Ele citou aí o Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras. Vamos botar na tela aí comparando, ou melhor, algumas informações, né, do Kahneman e também do Gustavo Gomes. 54 jogos já como titular na temporada, 54 jogos, 53 como titular, e o Kahneman sempre que jogou entrou como titular. O Gustavo Gomes é artilheiro, zagueiro artilheiro, 5 gols e ainda tem uma assistência. Cartões equilibrado, 15 do Kahneman e 12 para o Gustavo Gomes, e cartões vermelhos, o Kahneman tem 2 e o Gustavo Gomes tem 1. O gráfico mostra que o Kahneman pega mais pesado, hein, Rafa? Sim, a temporada do Gustavo Gomes foi superior mesmo. Mas acho que está atrelado também a um time, né, um Palmeiras, que entregou mais do que o Grêmio em 2020/21. Ô Pedrinho, a permanência do Renato no Grêmio passa pelo título da Copa do Brasil? Para mim não deveria passar por isso, né? Eu acho que ele tem um trabalho muito forte dentro do Grêmio, está levando o Grêmio mais uma vez, né, à final de uma competição nacional. Ele não tem um elenco formidável, estava brigando por um tempo ali no G4. Ele é um cara que ele conhece o clube, além dessa questão de chegar nas competições, ele está dando oportunidade para os meninos e fazendo esse processo de transição de uma forma perfeita. Eu acho que isso aí seria uma decisão muito mais do Renato do que do Grêmio. O Grêmio tem que permanecer com o Renato, mas o Renato é que tem que definir o seu futuro. Na minha visão, ele, nesse momento, ele que tem que definir. Para mim, seria o ideal ele fazer esse processo de reformulação, de transição, porque ele conhece o Grêmio como ninguém. É isso, eu acho que nem o presidente do Grêmio tem moral para demitir o Renato. O Renato tem que sair quando ele quiser, eu quero ir embora. Então vou ali e volto já, porque ele é o ídolo maior dessa torcida incrível. Em 2010, quando ele treinava o Madureira, eu tenho esse tweet, viu, Rafael Rezende? Eu falei assim, Renato Madureira vai ser um grande treinador. Não, bem antes disso, quando ele estava no Madureira, lá atrás. Eu falei assim, vai ser um grande treinador. Travou. Como diz o Magno Navarro, eu sou um grande treinador.